Pode se sentar, meus queridos. E a aula de hoje é exatamente aquilo que eu abordei na minha oração, é conheça o Espírito Santo. Todos trouxeram aí o livrinho? Hoje é o dia de CNC, meus queridos. Então, eu queria começar com os irmãos falando da importância de conhecer o Espírito Santo. Há muitas pessoas bem intencionadas e mal intencionadas, perversas, que manipulam a palavra, e outras só ignorantes, que não conhecem o Espírito Santo e saem por aí alardeando que o conhece, que é amigo dele, que sabe como ele trabalha, quando na verdade aquilo que o Espírito Santo ele faz, ele produz, está prescrito na palavra dele. Ele não vai contradizer aquilo que a palavra dele mesmo já falou, o que ele seria, o que ele faria. Muitas denominações ou pessoas, indivíduos, trazem heresias sobre como o Espírito Santo age nos nossos dias. Por exemplo, há igrejas, denominações, mas pela linha liberal, que não acredita no Espírito Santo como pessoa, como uma personalidade. Porque é uma teologia humanista, né? Eles focam muito no tempo de hoje, na humanidade, ajudar os pobres, os necessitados. Eles não creem a fundo no sobrenatural. Então, se o Espírito Santo ele fosse uma pessoa, parte da Trindade, então o sobrenatural seria real. Porque não tem como você refutar que o Espírito ele produz grandes feitos sobrenaturais, prodígios e milagres na palavra. Então, essas pessoas acreditam que o Espírito é um vento, ou uma mera expressão da palavra, porque no original, o Espírito Santo significa realmente a palavra vento. Então, eles usam de todo tipo de argumento para enfraquecer a pessoa do Espírito Santo, quem ele é. Há outros ainda, os unitaristas, né, unicistas, eles acreditam que o Espírito Santo não é Deus. Isso é uma heresia muito comum. Às vezes as pessoas, na ignorância, acreditam nisso. Não acreditam que o Espírito Santo é Deus, ou só uma energia, um braço de Deus, uma maneira de Deus agir, como se fosse um anjo ou algo parecido com isso. Os testemunhos de Jeová acreditam dessa maneira, né? Só o Deus Pai é Deus. Jesus e o Espírito Santo são formas diferentes. Jesus, para eles, não é Deus. É alguém inferior, como se fosse uma primeira criação do Senhor. E há muitas igrejas. Os irmãos conhecem Voz da Verdade? A banda Voz da Verdade? Eles acreditam nessa doutrina. Para eles só tem Deus Pai. O Espírito Santo e Jesus são outras maneiras de falar sobre o Deus Pai. Eles não acreditam que há uma trindade. Há um só Deus. Que é verdade, é um só Deus, mas eles não acreditam nas três pessoas, o que contradiz completamente a palavra do Senhor. Porque é necessário que a gente entenda e conheça o Espírito Santo, porque é Ele, é esse Deus, o Deus da terceira pessoa dessa trindade que habita em nós e conversa conosco hoje em dia. É no ministério dele que nós estamos vivendo. Então é necessário que a gente entenda isso. A primeira verdade que eu queria compartilhar com os irmãos está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Abre aí, Esther, por favor. O Espírito Santo ele habita em nós desde a nossa conversão. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então eu quero que os irmãos percebam que o Espírito Santo ele habita em nós desde o dia que nós confessamos ele. Porque se o Espírito de Cristo não habita em nós, nós não pertencemos a Ele. Há pessoas também que distorcem o conceito de ter o Espírito Santo na nossa vida. Uma linha mais pentecostal, mais neopentecostal, acredita que se você não é batizado, se você não flui nos dons, então você não tem o Espírito Santo com você. E é mentira. A partir do momento que você confessou Jesus Cristo, necessariamente você tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus habitando em você. Porque mais para frente nós vamos ver, é Ele o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você nunca se achegaria a Deus sem o Espírito Santo, porque Ele te leva a Cristo e Cristo te leva a Deus. Então todos nós, a partir do momento que nós confessamos Jesus publicamente, o Espírito Santo já habita em nós.
Então nunca deixem que apontem o dedo para você e falem, você não tem o Espírito Santo. É mentira. Você é filho de Deus, você confessou Jesus, você crê na obra redentora e santificadora de Jesus na cruz. Então o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Você pode não ter os dons do Espírito, mas essa é uma segunda etapa. Os dons vêm no meio da caminhada. É o poder do Espírito para realizar as obras dele, para a edificação da igreja. O livro de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, vai falar mais sobre isso. Mas isso é algo a mais. Você pode viver a vida cristã inteira sem ter nenhum tipo de dom. Isso não vai te impedir de ir para o céu. Por isso que nossos irmãos presbiterianos, reformados no geral, eles vão para o céu. Se eles creem em Jesus, se eles se santificam na verdade da palavra, eles vão para o céu sim. Só que eles vão viver uma vida medíocre. Uma vida sem os dons, sem a revelação sobrenatural do Espírito, sem o poder do Espírito. Porque se o Espírito se limitasse apenas a poder, então eles não iriam para o céu. Eles não iriam para o céu. Mas o Espírito Santo, ele habita em nós desde a nossa conversão. Você tem ciência disso? Às vezes eu acho que os crentes não têm entendimento completo e verdadeiro disso. Que o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim e em você. E o Espírito Santo de Deus é Deus habitando em nós. Se nós tivéssemos certeza e convicção nisso, você pode até saber, você fala, não, é verdade, o Espírito Santo habita em mim, eu sei que está escrito isso na palavra de Deus e tal. Mas se nós tivéssemos convicção daquilo que a gente pensa e acredita que sabe, a gente viveria de outra maneira. A gente não teria medo, ansiedade, temor. Os nossos pés seriam firmes, não teríamos joelhos vacilantes perante situações. Nós olharíamos a vida de queixo para cima, pronto para avançar a qualquer momento. Mas o crente, às vezes, ele fica, mas será que eu vou conseguir? Será que Deus me ouve? Será que Deus está na situação? A palavra de Deus diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Se você confessou Jesus, o Espírito habita em você, o próprio Deus habita em você, então não há por que você ter medo. O que fará o homem mortal contra Deus? E Deus habita em nós. A segunda verdade que é necessário que eu fale aqui para os irmãos é que o Espírito Santo é o nosso selo até o dia do juízo. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo de Deus, ele está em nós até o dia da vinda, do retorno de Jesus Cristo, Maranata. Eu estou ansioso demais por esse dia, o dia que eu verei a face do meu Senhor. Agora a gente conhece em parte, mas um dia a gente conhecerá Ele plenamente. O Espírito, ele nos conhece plenamente, mas a gente ainda não o conhece na totalidade. Mas um dia, nesse grande dia, o dia que nós encontraremos com o Senhor, nós o conheceremos. E a marca, a segurança que nós temos, que a gente encontrará e conhecerá a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus por isso. O motivo da esperança dos antigos, se você for ler o Novo Testamento, era a vinda de Jesus. Era o retorno glorioso, o dia do juízo, o dia da vingança do Cordeiro. Hoje os crentes não ligam mais para isso. Não se fala mais no retorno de Jesus, não se prega mais sobre escatologia, sobre Apocalipse. Eu não vejo, pelo menos. Eu não escuto mais. Mas o grande motivo de esperança para os antigos irmãos, aqueles que viviam na época da igreja primitiva, era o retorno de Jesus Cristo. E nós gostamos de ouvir palavras sobre vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, continue firme, não tenha medo, não tenha ansiedade. Tudo isso é bom, bíblico, tem base para isso, o Senhor ele está aí para nos ajudar com certeza. Mas o nosso motivo de esperança é aquilo que a gente crê na palavra e tem segurança na palavra, não é só as promessas para esse mundo. Porque a palavra de Deus diz que se é só para as coisas desse mundo que nós temos fé, então somos de todos os homens os mais miseráveis. Nós devemos desejar e buscar o Espírito Santo para essa vida sim, mas principalmente para o dia do retorno de Cristo. Porque Ele estará conosco, nos guardando, nos protegendo, nos santificando até o dia que veremos Jesus Cristo. Esse tem que ser o motivo da nossa esperança. Se você acordou triste hoje, é terça-feira, dia de trabalhar, não é mais final de semana.
Lembre-se que o Espírito Santo habita em você, que um dia ele ficará com você até o dia de Jesus voltar. Esse deve ser o motivo da sua alegria todos os dias quando você se levanta. Jesus, mais um dia se passou, Jesus está um dia mais próximo. Nós devemos viver dessa maneira. Outra coisa, o Espírito Santo, ele nos guia. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Fala o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Também diz em Gálatas 5,18. Abre isso, cara. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É uma promessa, é um mandamento da parte do Senhor, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E, na verdade, isso é um alívio. É um alívio saber que a responsabilidade da sua vida não está mais na sua mão, mas a mão daquele que habita em você. Isso é maravilhoso. Por que o fardo de Jesus é leve? Porque ele te ajuda a carregar. Porque a responsabilidade, na verdade, é dele. Se der errado, é problema dele. A culpa pode ser sua, mas o problema é dele. Porque a guerra que você está lutando não é sua. Você é só um soldado. Você é só um súdito nesse reino, cujo nosso Senhor Jesus é a majestade, é o imperador. Então a responsabilidade é do Senhor. O Espírito Santo ele vai te guiar, ele deve te guiar. Quem tem sido o primeiro que você busca nos momentos de encruzilhada, de opções, você tem duplas opções. Quem você busca é o Espírito Santo, você clama: Espírito Santo de Deus, me ajuda, me guia, porque na tua palavra manda e me dá o direito de ser guiado pelo Senhor. Ao mesmo tempo que isso é um direito, isso é um dever. Então nós devemos sermos responsáveis e deixar ser guiado pelo Espírito. E isso é muito legal. O Romanos 8,14 que ele fala, né? Porque todos nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem uma verdade muito interessante nisso. Eu li, Esther, Romanos 8,14. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então presta atenção. Só os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. O mundo não pode, Jesus até falou isso, o mundo não pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo pode atuar nos mundanos, convencendo eles do pecado, mas o Espírito Santo só pode guiar os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? São aqueles que recebem o Pai como Pai. Não, nem todos, todo mundo que você vê na rua aí é criatura, mas filho de Deus são aqueles que recebem Deus como Pai. Aos que conheceu, aos que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, aos que conheciam, aos que creram. Quem não conhece e não crê não é filho, é criatura. E aí, Efésios 4:6, eu quero falar da Trindade, mostra claramente a Trindade agindo aí. Efésios 4, Esther, por favor. Falando sobre a Trindade, e como Deus, através do Espírito, habita em nós. Esse versículo é claro. Há um só Deus. Um só Deus. Deus é um só. E Pai de tudo. O qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então ali falando que há um só Deus e ele age de três maneiras: sobre, em e vive por meio. Sobre, em, por meio. Quem é o Deus sobre? O Deus Pai. Quem é o Deus em? O Espírito. E o que vive por meio de todos? Jesus. Quando Deus olha para nós, ele não vê nós. Graças a Deus por isso, ele vê Jesus crucificado. Então, a atuação de Deus é em três pessoas: sobre, em e por meio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aí é nítido e claro. Então Deus habita em nós e isso é um grande privilégio. 1 Coríntios 3,16 fala isso. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, o Espírito Santo de Deus é Deus e habita em nós.
Então, olha aí. Ele é Deus. Quer ver uma prova bíblica e irrefutável sobre isso? Atos capítulo 5. Abre aí, Esther, por favor. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. No advento da morte de Ananias e Safira. Eu gosto muito dessa passagem. O povo fala que o Deus do Novo Testamento é diferente do Velho. É o mesmo Deus, Deus amoroso. Olha aí. Então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para, repito de novo. Meus irmãos, devia ter trago um cafezinho, está todo mundo desanimado. O Espírito Santo, quando guardou parte do dinheiro para si. Próximo versículo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para... O que ele falou no versículo anterior? Que ele mentiu para... E ali ele concluiu como? Para Deus. Então o Espírito Santo é Deus. É nítido, é claro, é irrefutável. Quem tenta distorcer essa verdade aí, anátema, herege. O Espírito Santo é Deus e Ele habita em nós. Glória a Deus por isso, amém? Outra coisa, meus queridos. Nós vemos que Ele é Deus na própria questão do batismo. A gente teve um batismo outro dia, né? Como Jesus ordenou que a gente batizasse as pessoas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse Deus, por que ele mandaria batizar em nome de uma força, de uma energia, de um vento, seja qual doutrina as pessoas queiram inventar? O Pai e o Filho, o Espírito são Deus, e em nome deles que as pessoas devem ser batizadas. Eu gosto muito também da saudação final, que a gente até usa no final dos cultos, né? Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A saudação final de Paulo aos Coríntios, ele fala o seguinte: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É nítido aí a trindade, e é legal desse aí, porque a gente vê claramente o ministério de cada um, né? A graça de Jesus Cristo. Ele reconciliou consigo mesmo todos nós, por meio do seu sacrifício. Então Jesus, o ministério dele é a graça. O amor de Deus, olha só que interessante. Lembra que eu falei que as pessoas às vezes falam, o Deus do Velho Testamento era mau? Não. O ministério do amor não é de Jesus e não do Espírito Santo. O ministério do amor é de Deus. A Bíblia fala lá que Deus é amor. Não fala Jesus é amor. Obviamente os três são um, então Jesus é amor, o Espírito é amor. Mas o ministério do amor é de Deus. Você não vai achar Jesus é amor na Bíblia, você vai achar Deus é amor na Bíblia. E a saudação de Paulo é o amor de Deus. Deus amou o mundo. Então o ministério do amor é de Deus. Ele entregou o Filho dele, por amor a nós, para ser moído. E Jesus, pelos méritos dele, pela graça que ele nos oferece, nós somos salvos. E aí é o ministério do Espírito Santo, e a comunhão do Espírito seja com todos vocês. Então o ministério do Espírito Santo é a comunhão. Você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus? Você ora? Você conversa com Ele? É necessário, meus queridos. E uma ferramenta importantíssima, isso aí já entra na parte dos dons, mas é a melhor tipo de oração que existe, é a oração em línguas. Se você é batizado no Espírito Santo, fala em outras línguas, ore em línguas, não desperdice esse dom que Deus te deu. Você não entende nada, em Espírito fala mistérios, conforme fala lá em 1 Coríntios capítulo 14. Mas você está orando pelo Espírito, é a oração perfeita, é o Espírito falando na sua boca, é o seu Espírito falando com o Espírito de Deus. Então, não desperdicem essa oportunidade de comunhão perfeita. Eu já vi muitas vezes o seminário dos dons do pastor Luciano Subirá, ele fala isso, toda hora ele fala, né, sobre o falar em línguas, como ele vai de um ponto ao outro do Brasil, de avião, de carro, e no trajeto ele vai esse trajeto inteiro falando em línguas, e ele se edifica. E ele conta também uma história de um rapaz, que ele largou tudo para ir para o ministério. E aí ele não tinha emprego. Então o que ele fazia? Ele falou assim, se eu não tenho emprego, eu vou passar 8 horas do meu dia, que normalmente eu passaria trabalhando, orando. Só que aí, quantas pessoas você conhece que aguenta de ficar 8 horas seguidas orando?
Esse cara não conseguiu, pelo menos. Ele orava 1, 2 horas, 3 horas, e aí não tinha mais o que orar. Aí ele falou assim, então vou passar o resto das horas que me falta, 5 horas faltando, orando em línguas. E a partir desse método dele que ele estava usando para dar as 8 horas de trabalho diário dele, que ele passava em oração, ele descobriu algo. A chama, a força do Espírito, a comunhão com o Espírito. Até que um certo dia, o pastor Luciano Subirá vai contar isso, ele está na igreja dele, uma igreja até tradicional, ele se levanta assim, no meio da pregação do pastor, a pessoa, eu não lembro da história direito, mas parece que a perna dela era menor do que a outra, ou ele não andava, alguma coisa assim. Ele se levantou, colocou a mão na cabeça da pessoa e falou, em nome de Jesus seja curado. E a pessoa foi completamente restabelecida na hora ali. E a partir daquele momento ele teve entendimento que ele ganhou uma nova convicção no Espírito, novos dons no Espírito, com base nessa vida de oração em Espírito que ele tinha. Ele se encheu tanto do Espírito que o Espírito estava abundando. Ele erguia as mãos e as pessoas eram curadas. Então, meus queridos, não desperdicem essa oportunidade que vocês têm de orar em outras línguas, se você é batizado. Se não é batizado, então orem sem cessar. Você não precisa, quando faltar palavras, se você não ora em outras línguas, faça como os anjos fazem na presença de Deus, dia após dia, desde a criação até a consumação dos séculos. O que eles fazem? Cantam sem parar a mesma coisa. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que haverá de vir. E eles repetem sem parar isso. Eu já ensinei isso para os adolescentes. Às vezes eles não têm tanta experiência na fé, né? Não conhecem tanta Bíblia. Então, quando você não conhece muita Bíblia, você não tem o que orar. Aí você não conhece. Por que eu não oro 5 minutos, 10 minutos? Porque você não lê a Bíblia. Você não sabe o que orar, o que pedir, como conversar. Porque você não lê a Bíblia. Aí, quando a pessoa não tem muita intimidade com a palavra, ela não dá conta mesmo. Então, o que eu falo para eles? Quando a gente faz aqui todo o nosso sábado, é um sábado de oração, eu falo, meus queridos, faltou, primeira coisa, ora por todo mundo que você conhece. Sabe, ora por outras pessoas. Quando a gente ora, quando você ora pelas outras pessoas ou só por você mesmo? Muitas vezes nossa oração é egoísta, né? Jesus, obrigado por isso, eu te agradeço por isso. Até nosso agradecimento, eu te agradeço por isso, só fala de nós. Isso, eu te peço isso. Você comigo, aí uma vez ou outra você ora pelo seu esposo, pelos seus amigos, alguém próximo. Mas e por Paula Cândido? Pelas autoridades, conforme o livro de Tiago fala, para orar. Você ora. Então, quando finda todos esses aspectos aí de oração que a Bíblia nos manda fazer, nós podemos e devemos fazer, elogie o Senhor. Elogie o Senhor, sem parar. Que Ele recebe, Ele se agrada. Então, meus queridos, nós vemos aí a Trindade. Então, o que Ele faz? O que o Espírito Santo de Deus faz ou fez durante todo o período, né, da humanidade, o que a Bíblia descreve sobre a atuação dele? Primeiro, Ele esteve presente na criação. Você lê lá Gênesis, o primeiro capítulo ali, no segundo versículo logo, a primeira pessoa que aparece ali é o Espírito Santo de Deus. Ele pairava sobre a face das águas. A primeira pessoa, né, da Trindade que aparece é o Espírito. Antes de Deus aparecer, no versículo primeiro ele fala Deus, né, mas fala de maneira genérica. Mas a primeira pessoa evidente a aparecer foi o Espírito. E os três estavam lá, porque quando Deus foi criar o homem, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus é o Criador. E o Espírito, ele é o poder. E Jesus é a palavra. Eles estavam os três ali presentes. Isso é lindo demais. Outra coisa, o próprio Espírito é a inspiração das Escrituras. A Bíblia vai dizer que Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Mas a inspiração para as Escrituras dos profetas, que manifestam Jesus Cristo, que é a palavra, é o Espírito. Olha aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 20, na verdade. Começa do 20. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. 21. Nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo a falarem da parte de Deus. Então, tudo que foi escrito foi inspirado pelo Espírito. Então, por que nós temos certeza que o livro de Ruth, o livro de Obadias, o livro de Ageu, a gente pode ler e ter certeza que ele é a revelação de Jesus Cristo,
que ali é a verdade plena e absoluta, porque tudo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo ali foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu gosto do versículo 20, olha só. Muitos homens utilizam o Espírito Santo para enriquecer, falando assim, você já viram isso aí? Vem para a igreja que eu vou te fazer uma profecia, vou revelar as coisas. Vem, promete profecia. Olha aí, ó. Nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Outra versão fala da vontade do próprio profeta. Não existe profecia que você diz, vem que eu vou te dar uma profecia. Porque ela não vem do homem, ela não vem da vontade do profeta, não vem do entendimento do profeta. Ela vem do Espírito. E ele age na maneira que ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer. Então, se alguém falar, te prometer profecia, falar, vem tal dia que eu vou te dar uma profecia, não acredite nesse homem. Porque a palavra de Deus é contrária a isso. Nenhuma profecia vem da própria vontade do profeta. Ela vem do Espírito de Deus. Não acreditem nesses que prometem profecias e prometem utilizar o Espírito para benefício próprio. No final dos contos é para benefício próprio. Ou para honra, status, ou para ganhar dinheiro em cima disso. A maioria ganha dinheiro em cima disso. O Espírito, ele gerou Cristo. Lucas capítulo 1, acho que todos conhecem isso, né? 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito veio sobre Maria e ela, Jesus surgiu na barriga dela e ela deu à luz ao Filho de Deus. Os católicos falam que Maria é a mãe de Deus. Então, por isso que é tão importante a gente separar. Às vezes você não entende, né? Porque é importante separar que Jesus era 100% Deus e 100% homem. É importante a gente declarar isso aos quatro cantos da terra, que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Por que é importante? Porque senão Maria ela seria mãe de Deus. Não, ela é mãe de Jesus, homem. Mas ela não é mãe de Deus. Porque Jesus ele era homem, da parte humana ela era mãe, mas a parte divina, ela não tem parte nenhuma. Ela é uma pecadora como eu e você. A bendita das mulheres, quem sabe a maior de todas as mulheres, mas ainda uma pecadora como eu e você. E não faz parte da divindade. Ela não é Deus. Não é mãe de Deus. Não tem parte nenhuma disso. Inclusive, os católicos, muitos creem, às vezes isso não é tão alardeado por aí, mas muitos católicos creem que o Espírito Santo ele encarnou em Maria. Porque o Espírito Santo ele tem emoções, né? A Bíblia fala que ele chora, que ele sente ciúmes e tal. Então, como ele é semelhante ao espírito feminino, algo do tipo, isso é uma heresia também, não só entre alguns católicos, mas há seitas que proclamam isso, que o Espírito Santo, né, que tem Deus Pai e Filho, então são dois homens, então tem que ter uma mulher, porque é uma família. Tem gente que acredita nisso e proclama isso, mas é heresia. O Espírito não tem gênero, nem Deus tem gênero. Só Jesus teve enquanto era homem, na terra que a gente vive, mas Deus não tem gênero, e eles acreditam que o Espírito ele é encarnação, o Espírito Santo ele encarnou em Maria. Então, uma heresia que não tem base bíblica nenhuma. Tanto é que a gente pode ver que Jesus falou isso. Hã? Peregrinações lá em Trindade, na entrada de Trindade tem uma estátua, uma imagem bem grande lá, né? Uhum. É uma trindade de 4, na verdade, né? Uhum. Tem essa, por causa eles colocaram Maria. Os católicos, no geral, eles nivelam Maria ali com o Espírito Santo e tal. As pessoas fazem isso também, uma coisa. Colocam o Espírito Santo como terceira pessoa, né? Meu pai fala muito sobre isso, que ele não gosta de falar de primeira, segunda, terceira pessoa, porque aí coloca, parece que em ranking, né? Mas não é isso, são 3 personalidades do único Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um único Deus, não tem distinção de importância. Então, é isso, meus queridos. Isso. Isso. É exatamente isso. Antes, por exemplo, a gente vê Sansão. Provavelmente ele não era um homem forte, mas porque a palavra de Deus diz que ele tinha os excessos de força dele, né? Que ele matava milhares
de inimigos de Israel, ou inimigos pessoais dele, né, que ele usava desse dom de Deus para benefício próprio por algumas vezes. Acabava beneficiando Israel, mas era muitas vezes por egoísmo da parte dele, né? A palavra de Deus sempre vai dizer, o Espírito veio sobre Sansão e ele fez tal coisa. Então, o poder do Espírito, ele vinha sobre os profetas, ele vinha sobre os homens de Deus para eles agirem de determinada maneira. Eles acompanhavam tudo que foi feito de poder no Velho Testamento, era o Espírito Santo atuando. Mas ele vinha, igual o Luiz Carlos falou, ele vinha sobre as pessoas em determinadas épocas, ambientes, tempos, para agir. Hoje, ele está em nós e age o tempo todo. Desde que você creia e converse com ele, tenha comunhão com ele. Então, o Espírito Santo, o que ele faz além dessas coisas que eu citei, né? Ele esteve presente na criação, no poder aí, em todo o Velho Testamento, na inspiração das Escrituras. Ele gerou Cristo. Ele convence o homem. João 16:8 fala, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo que convence. Muitas vezes eu tentava convencer as pessoas com argumentos, né? Não, mas veja bem, uma vez eu lembro que eu debati por umas 2 horas com um ateu. Nossa, eu vou falar para vocês, eu dei cada argumento ali, sorte minha que eu tinha visto umas lives aí antes de debater com ele assim, por pura coincidência ou não, né? Mas eu fui levado a ver homens assim, apologetas, que tinham resposta para tudo que o ateu falava, eles debatiam e tal, então eu estava cheio dessas respostas. Aí eu tive a oportunidade de conversar com esse cara, eu fiquei umas 2 horas debatendo com ele. Eu rebati tudo que ele falou. Eu saí grandão, assim, né, do debate, assim, porque eu deixei ele sem resposta. E sabe o que aconteceu? Nada. Esse cara, faz tempo que eu não vejo ele, mas esse bobeiro é ateu até hoje, não convenci ele, nada mudou. Apesar de eu ter rebatido, dado resposta de tudo para ele, nada mudou. Por quê? Não é na base do argumento, da razão humana que as pessoas vão ser convencidas, é o Espírito Santo que convence. E a pessoa até sabe que ela está errada, mas a pessoa de coração duro, ela não vai abrir mão tão fácil. O Espírito Santo fala, você está errado, isso é verdade, abra mão. Mas a pessoa prefere ficar presa em si mesma. Então, o Espírito Santo convence. Ele nos convence diariamente. Não só convence aquele que está afastado de Jesus, mas nós que estamos em Cristo todos os dias. Quando você peca, quando eu peco, ele nos convence. Satanás, Esther, está tocando música de fundo aí. Desliga aí. Satanás e o Espírito Santo, eles apontam um dedo para você e falam, você pecou. Só que a diferença é básica. Satanás, ele fala, você pecou, desista. O Espírito Santo fala, você pecou, perdão, levante-se. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. Se alguém fica te acusando, você é um pecador, você não merece, não sei o quê, e fala, desista, é Satanás, não receba, repreenda. Cala a boca, Satanás. Em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele também regenera o homem. João capítulo 3, versículos 5 e 6, fala o seguinte. João 3, 5 e 6. João 3, 5 e 6, está escrito. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Então, o Espírito Santo, ele nos regenera. É ele que não vai nos ajudar a vencer o pecado. É claro, tanto o convencimento do Espírito, que nós somos pecadores, tanto a ajuda dele no dia a dia para a gente vencer o pecado e andar em santidade, é uma cooperação. Ele não vai te pegar pelo braço e te fazer santo à força, não. É uma cooperação. A gente vê isso claro. A Bíblia fala que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. É nítido. Todos vão ser salvos? Sim ou não? Não. Pelo contrário, a maioria não vai ser salvo. Então, não é porque Deus quer fazer algo que ele vai fazer algo. Porque ele mesmo falou que não ia. Ele nos deu algo que chama livre arbítrio. Então, é necessário que você coopere com esses impulsos que o Espírito Santo te dá. Se ele falar, isso é pecado, haja dessa maneira, ele vai te ajudar, ele vai criar situações, ele vai criar mentalidade, ele vai abrir todos os caminhos para você. Mas você tem que dar o passo, você tem que aceitar, você tem que carregar a sua cruz. Decidir, agir. Outra coisa que ele é, e glória a Deus por isso, João 14, 16,
Ele é consolador. Oh, glória! Conselheiro, consolador. Jesus falando, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Ali está encorajador, outras versões está consolador, que nunca os deixará. Então, aquele que te consola nos momentos de dificuldade, quando você está chorando, em desespero, triste, passando por situações que você não consegue resolver e sair, é Ele que te consola. Ou quando você está precisando agir, mas não tem força, não tem vigor, Ele que te encoraja. É Ele que está ali presente e fala ali, ó, Ele nunca os deixará. Glória a Deus por isso. Tantas vezes nós deixamos o Espírito Santo, nós não conversamos com Ele, nós deixamos o Senhor. Sabe, uma vez eu ouvi alguém falando isso e eu fiquei envergonhado. Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele está 24 horas do dia disponível para mim e você. E às vezes a gente não gasta nenhuma hora para conversar com Ele. Nenhuma hora. Jesus falou isso para vocês. Nenhuma hora vocês podem resistir comigo. Que isso? Aonde que o rei está disponível ao súdito 24 horas por dia? Nós que deveríamos estar 24 horas do dia disponíveis a Ele, conversando com Ele, servindo a Ele. Nós somos egoístas e vivemos nossa vida para nós mesmos. A gente tem que entender que nós somos servos desse Espírito que habita em nós. Nós somos templo. Olha a referência que ele usa. Nós somos templo. Quem é maior, o prédio ou aqueles que estão dentro do prédio? Os que estão dentro. Você é servo do Espírito que habita em você. Ele é o seu conselheiro, ele vai te ajudar, mas você serve ele. E ele é nosso intercessor também. Romanos 8, 26 e 27 fala isso. Fala, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Glória a Deus por isso. Ó. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Olha só, meus queridos. Olha só, Ele nos ajuda nas nossas orações, nas nossas fraquezas. A gente não sabe como agir, a gente não sabe como proceder, a gente não sabe nem como orar. Mas Ele intercede por nós, Ele está lá para nos ajudar, Ele está lá para interceder diante do Pai sobre nós. Esse versículo mesmo? É o 26, né? Eu volto ao 26, por favor. E ele fala, intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Algumas versões inexprimíveis. Tem uma música que eu ouvia muito na minha infância, falava sobre isso aí. Isso aqui é forte demais, meus queridos. Olha aquela palavra ali. Se essa palavra não fere seu coração, então você tem que orar mais. Gemidos. Essa palavra machuca meu coração. Deus geme por você. O pecador miserável, Ele geme por você e por mim. Que isso, meus queridos? Isso aqui é humilhante. Esse amor, essa graça é humilhante. É humilhante. Ela é constrangedora. Um Deus que geme por nós. E o Espírito Santo, Ele nos santifica também. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos pela fé na verdade. Então, o Espírito nos santifica. O Lister, 2 Tessalonicenses 2,13. Então, o Espírito, Ele nos santifica. E outra coisa, agora entrando mais na questão que o Espírito Santo ele não é uma energia, ele não é um sopro, nenhuma dessas heresias que eu citei para os irmãos. Por quê? Vou falar os versículos aqui para os irmãos, o tempo já está avançado, né? Então vou mais rápido aqui mostrar para os irmãos por que ele não é uma energia, nem um sopro. Quando alguém vier com esse tipo de heresia para conversar com vocês, não, ele é um sopro, é uma energia, ele é um braço de Deus. Ele não é bem Deus, não. Ó, primeira coisa, ele é uma pessoa. Por quê? Ele tem emoções. Efésios 4, 30. Efésios 4, 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com sua propriedade. Então, não entristeçam, Ele tem sentimentos. Ele é uma pessoa, Ele tem sentimentos. Então, Ele não é uma coisa, Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Ele tem vontade, olha só, 1 Coríntios 12, 11, vai falar dos dons, que Ele concede a cada um conforme Ele quer. 1 Coríntios 12, 11.
tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Então ele tem vontade própria, ele dá os dons para quem ele quiser. Então ele é uma pessoa porque tem sentimentos e vontade. Outra coisa, ele ensina. João 14, 26. João 14, 26 fala: mas quando o Pai enviar um encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, ele lhes ensinará, ele fará lembrar. Então, ele ensina, ele lembra a gente. Pessoas ensinam, né? Olha só, ele age nos homens, Gênesis 6:3. Eu não anotei aqui. Olha lá, então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Então, ele age em nós. Isso aqui foi quando Deus removeu. Os homens nessa época viviam quase 1000 anos, né? Matusalém beirou isso. 900 e poucas pessoas viviam bastante. Mas por causa do pecado da humanidade, o Senhor falou que o espírito não tolerava isso. E por isso a idade do ser humano foi limitada a 120 anos. É por isso que quando a gente vê alguém muito velho, é no máximo aí uns 120. Olha lá. Hã? O Salmo de Moisés, né, ele fala que quando tem muito vigor, 70, 80 anos. Outra coisa, é possível resisti-lo. Olha aí, ó. Olha aí para os irmãos que falam que não tem como resistir ao Espírito Santo. Eu quero saber como que eles rebatem isso. Atos 7, 51. É possível resistir ao Espírito Santo, sim. Atos 7, 51. Povo teimoso, vocês têm corações circuncidados e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Então, é possível sim resistir ao Espírito Santo. Ele não arromba a porta. Se você não quer ele vai tá bom, deixa aí. Até o dia da vingança de Jesus. Mas enquanto ele está batendo a sua porta, é possível resistir a ele. E é possível blasfemar contra ele também, que é o pecado que não há perdão, né? Eu não vou ler aqui, mas Mateus 12, 31 fala sobre isso, que o único pecado que não há perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a gente deixa de ouvir o Espírito, crer no Espírito, conforme ele merece. 1 Timóteo 4, 1 e 2 fala sobre isso, Hebreus 6, 4 a 6 fala sobre isso. O próximo tópico aí da apostila é que o Espírito Santo, ele atuou na vida de Jesus. Nós vemos aí em Atos capítulo 10, versículo 38, falando o seguinte. Atos 10, 38, Esther. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, o Espírito Santo, ele fez isso com o Espírito Santo e com poder, porque Deus estava com ele. Então, tudo que Jesus fez aqui na terra, ele não fez porque era Deus. Ele fez porque Deus estava com ele. E quem estava com ele? O Espírito Santo. Ele agindo com poder. Então, tudo que Jesus fez na vida dele foi através do Espírito. Quem somos nós para tentar fazer as coisas na base da razão, do jeitinho, da melhor maneira? Nós temos que viver a nossa vida pelo Espírito. Sermos íntimos com ele, termos comunhão com ele, para vivermos como Jesus viveu, pelo Espírito e com poder. E por último, por que o Espírito ele foi enviado? João 16, dos 7 a 11 vai falar. Já encerrando, meus queridos. João 16, dos 7 a 11. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. É Jesus falando aqui para os discípulos. Pois, se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Então o Espírito Santo, ele existe para nos convencer diariamente do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, ele é amplo para nós, os de fora. Ele está sempre convencendo todo mundo, igual eu falei, né? Do pecado, da justiça,
Porque, como é que fala lá? Da justiça. Porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Então, isso aqui é o guiar do Espírito nos nossos dias rotineiramente. Lá em Isaías 30, 21, fala sobre isso. Abre isso rapidinho, Isaías 30, 21. Que o Espírito Santo, ele nos ensinará, igual Jesus falou, ele nos ensinará, nos instruirá, fará lembrar tudo que eu os ensinei. E o Espírito, ele nos guiará, mostrará para onde devemos ir. Ele fala aí, ó, os seus ouvidos ouvirão, uma voz atrás de vocês dirá, este é o caminho pelo qual vocês devem ir, devem andar. Quer se voltem para a direita, quer se voltem para a esquerda. Isso aí é uma profecia acerca do Espírito Santo. Ele vai nos guiar, ele vai nos direcionar, ele vai falar se a gente deve ir para a esquerda ou para a direita. Ele é o nosso guia, ele vai nos convencer da justiça, daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro. E por fim, do juízo, apontando para o retorno de Jesus e para a condenação de Satanás, igual fala lá no versículo que eu estava lendo, Esther. Então, meus queridos, em resumo, é isso. O Espírito Santo de Deus, é necessário que os irmãos entendam isso. Ele habita em nós, glória a Deus por isso. Ele nos convenceu dos nossos pecados, ele nos convence e nos guia diariamente, e ele é o nosso selo até o retorno de Jesus Cristo, quando encontraremos o nosso Senhor e amaremos ele face a face. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma energia, ele não é um vento simplesmente, ele não é algo de menor importância, ele não é algo de menor escalão, ele é o próprio Deus, que habita em nós, habita naqueles que creem e confessam Jesus Cristo. É Ele que nos ajuda a viver em santidade, é Ele que nos ajuda a vencer o pecado. Que a gente converse e ore com Ele mais. Amém? Perguntas? Comentários? Pode comentar, ué. Porque, na verdade, a palavra... Tá ligado aí, Tá? baixinho. É porque, na verdade, a palavra nos ensina, e muitas vezes nós não vamos compreender. A própria palavra fala, né, de quando estamos na eternidade. Lá em Efésios, fala, né, da grandeza de Deus, quando Paulo fala ali da altura, né, em profundidade. Então, a nossa mente, outro dia meditando, nós não vamos entender, e até mesmo quando na eternidade, não sei se eu estou fugindo um pouquinho, dessa grandeza, porque Deus, ele faz as coisas todas novas. Então, na eternidade, a gente jamais vai poder imaginar aquilo que o Espírito nos leva a entender, da grandeza de Deus, de tudo novo todo dia, né, que Deus Sim, faz. tanto é que a Bíblia fala que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, Pai. Isso. Então, a gente vai passar a eternidade para conhecer Deus. E Deus é tão E inesgotável não vamos conhecer, né, que não porque vai acabar. Infinito, É não infinito. vai acabar, todo dia é uma coisa nova, é o que o Espírito, né, nos faz a cada dia, de tentarmos entender a sede disso aí, exatamente a operação do Espírito Santo na nossa vida para você, cada dia. Então o Espírito ele vai continuar atuando em nós, isso. progredindo no conhecimento de Deus. Glória a Deus por isso. Isso é bom demais. Eu fico animado com essa verdade que o irmão Luiz Carlos anunciou aí, que a gente vai passar toda a eternidade, dezenas, centenas, milhares de anos para conhecer Deus. Olha só. Bilhões, né? Porque se você vê o universo, o homem não consegue saber que ele é finito, mas ele não consegue dizer ali aonde que termina. E assim, né, Deus ali, a mente, né, por isso que a gente às vezes não entende, fala assim, ó, que não subiu o coração do homem, né, o que Deus tem preparado, você fica imaginando, e às vezes até navegando na palavra, é nisso aí, porque ó, Deus faz todas as coisas novas. Você pega a palavra, hoje o Senhor fala de uma forma, amanhã você pega no mesmo texto e o Senhor de outra forma. O Espírito vai te revelando e falando ao coração. E ele vai nos preparando, né? Isso. Há um tempo determinado pelo Senhor para cada coisa. Às vezes a gente está num momento da nossa vida que a gente não tem como ter um entendimento daquela palavra naquele momento. A gente passa por um processo. Lá em Gálatas 3 fala sobre isso, que enquanto o filho é menor de idade, ele nada se difere de um escravo, filho do rei, mesmo sendo herdeiro de tudo. Então, para ele poder assumir as riquezas do pai, é necessário que ele tenha maturidade. Então, o Espírito ele vai nos trabalhando na nossa vida, para que a gente tenha acesso à maturidade, por consequência, acesso
ao reino do nosso Pai, aos benefícios do reino do nosso Pai. Então o Espírito ele vai abrindo os nossos olhos com base naquilo que a gente vai vivendo e ele vai trabalhando em nós. Então é só bênção a gente ter um relacionamento diário com o Espírito e progressivo com o Espírito. Amém? Então vamos orar? Fiquem de pé, meus amados irmãos. Coloque a mão no peito, meus queridos. Eu quero que vocês conversem com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nos perdoe, porque tantas vezes não falamos, não comunicamos contigo. Nós desejamos ardentemente a comunhão contigo, Senhor. Nos ajude a orar mais. Nos ensine como orar, como falar com Deus o Pai. Nos ajude, Senhor, a viver pelo Teu poder, conforme Jesus viveu. Nos ajude a fixar essas verdades no nosso peito, no nosso coração. Sermos convictos que o único e verdadeiro Deus habita em nós. Nós te agradecemos por esse privilégio. Nós te amamos, Senhor. Teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém.